Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Seja bem-vindo aqui de novo ao canal Dinheiro, eu sou André Godoy. Hoje é dia 28, quarta-feira, 28 de junho de 2023. Espero que esteja tudo bem com você. E antes de começar o vídeo de hoje, eu quero pedir uma coisa para você. Se você tiver qualquer assunto que você ache interessante, assuntos relacionados à economia, finanças, e que... Sabe aquele assunto assim que a vida inteira foi uma pulga atrás da sua orelha, você sempre teve dúvida, sempre ouviu pessoas falarem a respeito, mas nunca chegou a uma conclusão definitiva? Coloca aqui embaixo nos comentários. Eu queria ouvir você, suas sugestões a respeito de assuntos que você realmente acha importante. Eu estou falando isso pelo seguinte: muitas vezes quem está do lado de cá do vídeo trabalha no escuro, né? Então a proposta desse vídeo, desse canal, melhor dizendo, é ser um canal opinativo. Agora, tem que ser um canal opinativo dentro das necessidades de quem está aí do outro lado, né? Eu já comentei com vocês, eu tenho bastante experiência no mercado, mas é justamente esse o problema. Às vezes você tem uma experiência grande o bastante até para você mesmo meio que se perder lá dentro, né? No seguinte sentido: de tudo o que eu já vi, de tudo que eu já sei, o que é realmente interessante para as pessoas? O que é realmente útil? O que realmente elas precisam saber, ou elas estão querendo saber, ou elas estão em busca, né? Então é por isso que eu peço isso a você. Deixa aqui nos comentários o que para você é um assunto, ou temas, ou questões que são importantes, que você até hoje não conseguiu chegar a uma conclusão satisfatória pelas vias que você já pesquisou. De repente eu posso te dar um ponto de vista a mais e talvez, com sorte, esse ponto de vista possa ser útil para alguma coisa, para você, tá? O propósito desse canal é ser útil. Não faz nenhum sentido um canal simplesmente para ficar falando coisas que não interessam a ninguém, né? O propósito do canal é realmente proporcionar alguma coisa útil a você. E se não for alguma coisa diretamente, você pode falar assim: André, mas eu tenho questões aqui de economia, de finanças, tal, mas não diretamente relacionadas, por exemplo, à especulação financeira. Bom, tudo bem, não vejo problema nisso, né? Eu não assinei contrato com ninguém, eu não sou obrigado a falar de especulação financeira. Aqui nesse canal a gente fala do que a gente quiser, né? Então, ainda que fuja do tema, eu acho que é bacana. Eu já tenho algumas sugestões, já me sugeriram até falar do número áureo aqui. A sugestão está anotada, não está esquecida. Você que me mandou a sugestão tá anotada, mas é aquilo, eu também não posso... eu tenho que casar os assuntos, né? Eles têm que ter uma certa sequência. Então, o que eu faço? Normalmente eu espero, quando é um momento oportuno, eu coloco aquele assunto quando tem a ver com o momento das coisas que a gente está falando. Mas todas as sugestões são bem feitas, bem recebidas, e todas elas são bem aceitas, pode ter certeza, tá? Aqui eu não tenho nenhum tipo de censura, falar, não, esse assunto a gente não vai falar porque não tem a ver com especulação. Não, se não tiver a ver com especulação e se for alguma coisa que está dentro das minhas competências, eu vou dar meu ponto de vista, né? Tem alguns assuntos que não adianta vocês me perguntarem. Por exemplo, eu não entendo nada de futebol, eu não entendo nada de esportes. Eu, quando era garoto, era aquele menino que ninguém queria escolher o André para jogar no time, sabe? Tão ruim que eu era. Eu não sabia direito as regras do jogo, era um problema, eu esquecia. Então, tem coisas assim que não adianta você me perguntar porque eu não vou saber te responder, né? Mas coisas que são mais ou menos ligadas à minha área de competência, né? E se você quiser trazer para a área do assunto, claro, preferentemente, pelo menos que seja na área de economia, né, relacionado ao assunto dinheiro, administração de recursos, enfim. Não precisa ser necessariamente sobre especulação financeira, tá? Por favor, deixe sua sugestão aqui embaixo e ela vai ser sempre muito bem recebida, muito bem-vinda, tá? E hoje, agora entrando no assunto do vídeo de hoje,
eu quero falar sobre um tema que o José Luiz sugeriu. Obrigado, José Luiz, pela sugestão. Muito bacana, porque a sua sugestão, José Luiz, ela tem aquela coisa meio de uma história de final feliz, né? O José Luiz, ele pediu pra gente falar um pouco sobre a Grécia. E a Grécia, vejam vocês, é um caso de final feliz, pelo menos até agora, né? Vocês sabem, há mais ou menos uns 15 anos, né, que aconteceu a crise das dívidas lá europeias, a crise do euro, foi aquela bagunça toda na Europa. A Grécia foi um dos países que mais beijou a lona, né? Porque também, assim, os caras faziam muita loucura, né? Vamos falar sério. Assim, a Grécia, ela entrou numas de... O excesso de dinheiro fez mal para a Grécia, né? É engraçado isso. Você sabe que tem muitos casos na história da economia, das finanças, em que o excesso de grana botou o cara numa cilada, viu? A gente pensa que isso acontece só com o cara que é um coitadinho e aí ganha 200 milhões na loteria e aí você vai ver um ano depois o cara tá pior do que ele era antes dele ter ganhado o prêmio, né? É muito comum. Já deve ter visto milhões de vezes isso acontecer. O cara muito pobre ganha na loteria, tem um boom e aí depois ele volta pro zero ou volta às vezes até pior do que ele era antes de ganhar na loteria, fica mais pobre ainda, né? E isso não acontece só com pessoa física, isso acontece com pessoas jurídicas também. Tem um caso muito famoso, vocês já devem ter ouvido falar do Banco Médici, né? Quando a gente estuda história da Renascença, né? Sempre aparece esse nome, o Banco dos Médici, né? A família Médici, que foram grandes patronos, né? Eles financiaram Michelangelo, eles financiaram um monte de caras grandes ali da Renascença. Mas ninguém fala, né? Por que o Banco Médici acabou? O Banco Médici acabou por quê? Porque, olha que bizarro, chegou uma certa altura da história do Banco Médici em que ele tinha tanta credibilidade, mas tanta credibilidade, que as pessoas simplesmente queriam deixar o seu dinheiro lá. Mesmo que o banco falasse, não, mas eu... Porque normalmente quando um banco não quer o seu dinheiro, o que ele faz? Ele reduz muito a taxa dos juros que ele vai te pagar. É um sinal que ele está te dando de que assim, olha, não estou precisando do seu dinheiro. Então, para ele te desestimular, para ele fazer você ir embora com o seu dinheiro, ele fala, vou te pagar uma taxa miserável, porque aí você fala, não, aí eu não quero, aí você... né? O banco não pode falar, não quero o seu dinheiro. Pega mal, né? Então, ele faz isso de uma maneira mais elegante, que é botando um jurinho tão baixo que você não quer nem saber de investir com ele. E o Banco Médici fez isso. O Banco Médici chegou a um ponto em que ele não pagava nada. E as pessoas mesmo assim queriam deixar o seu dinheiro no Banco Médici. Isso foi bom até um ponto. Chegou uma certa altura que o Banco Médici ganhou tamanha autoconfiança, né, de que assim, todo mundo quer deixar o dinheiro com a gente. Eles se viram diante de uma pilha monstruosa de dinheiro e eles não sabiam o que fazer com aquilo. E aí eles começaram a fazer besteira. Começaram a financiar reis, começaram a financiar guerra, começaram a financiar invasões, não sei o que. E no fim perderam tudo. Acabou, quebrou o banco, né? Porque você vai emprestar para o rei e você sabe o que vai te acontecer, né? Experimenta pôr o nome do rei no Serasa para você ver o que te acontece se você é um banqueiro. Certo? Você não vai botar o nome do rei no Serasa. Fique tranquilo que isso não vai acontecer. Você não vai viver o bastante para fazer isso. Então o Banco Médici perdeu todo esse recurso e quebrou, né? Então o excesso de grana, muitas vezes, quando ele acontece muito rapidamente, não dá tempo da cabeça do cara se acostumar com aquele padrão, com aquele monte de dinheiro e tal. Normalmente o cara entra numas de pirar, de fazer besteira. E a Grécia foi o caso, né? Ela esteve dentro de um contexto muito rico, né? A Grécia sempre foi um país pobre, na verdade. Nunca foi... Não vamos dizer que a Grécia era um país subdesenvolvido, porque nós estamos falando da Grécia, né? Nós estamos falando da terra do Aristóteles, do Pitágoras, do Euclides. Então, assim, vamos respeitar, né? Então, assim, não chegou nunca a ser um país subdesenvolvido, mas era um país pobre. Para padrões europeus, pobre, né?
Aí o que aconteceu? Ela ganhou uma conta corrente conjunta com a Alemanha, de repente, que foi a União Europeia, né? A União Monetária. E essa conta corrente conjunta com a Alemanha, pô, de repente a Grécia se viu com um talãozinho de cheque na mão que ela podia gastar à la vontade, né? Como dizem. Pra quê, né? Só fizeram besteira. Fizeram um monte de besteira. Aquela coisa de construir aeroportos suntuosos, né? De ouro maciço, sabe? Essas coisas assim que não servem pra nada e tal. Não dá retorno econômico às vezes. Fizeram muita besteira. Tinha muita estatal, muito funcionário público. Enfim, eles se refestelaram. Os gregos se lambuzaram nessa conta corrente conjunta aí com a Alemanha. Né? Porque a União Europeia é isso, vou falar sério, né? Basicamente você tem uma conta. É como você tem uma conta corrente conjunta com a Alemanha. É isso. Né? Por mais pobre que você seja, você vai ter o direito de ter essa conta corrente com a Alemanha porque você está na União Europeia. Então os gregos deitaram e rolaram. Né? Só que a conta chegou. E aí teve a crise, aquela coisa toda que aconteceu em 2008. Bom, a Grécia, depois da gastança, que chegou a conta e ela viu que ela não tinha. Aí aquele momento que ela percebeu assim, que ela podia ter uma conta corrente com a Alemanha, mas ela não é a Alemanha, né? Então a Grécia se viu de repente com o pinico na mão, né? Tipo, pedindo esmola. Falou, bom, chegou a conta aqui, eu não tenho como pagar agora. E ela, por sorte, justamente por estar na União Europeia, por estar na União Monetária, no Tratado de Maastricht e etc., ela contou com a sorte, com apoio para a sorte dela, tanto do Banco Central Europeu como do FMI. Então, depois que estourou a crise, que a coisa ficou preta pro lado da Grécia, o Banco Central Europeu e principalmente o FMI chegaram para a Grécia com um pacote de ajudas. Falou, ó, nós temos aqui um pacote para vocês. Nós estamos falando, para vocês terem uma ideia, de um pacote aí de... Bom, vamos primeiro aos números da tragédia, né? Quando estourou realmente a coisa, a crise de 2008, a Grécia bateu quase 30% de desemprego. Né? 30% é pré-guerra civil já. Então você está a um passo de ter uma guerra civil. 30%. E aquela crise ela fez evaporar um quarto do PIB. Um quarto do PIB da Grécia sumiu. Um quarto. Imagina só. Foi feio o negócio. Mas, como ela tem uma conta conjunta com a Alemanha, então o FMI chegou e falou, olha, você tem um bom avalista, né? Você não é um Zé Ninguém. Então vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que você tem costa quente. Eu vou te dar um pacote de ajudas de 290 bilhões de dólares. Esse foi o tamanho da ajuda, tá? 290 bilhões de dólares. Mas condicionado a uma série de reformas. Eu te dou com uma mão e eu peço com a outra, por quê? Porque senão não vai adiantar nada. Se eu te der 290 bilhões de dólares, você vai de novo vai fazer a festa, né? É isso. É a história do cara que ganhou na loteria, né? Então fizeram um programa bem amarrado para a Grécia. E a Grécia levou a sério a implementação desse programa de austeridade. Ela realmente fez uma série de esforços muito grandes para assim, as pessoas tiveram que abrir mão de reajustes salariais, aquela coisa tipo Brasil, sabe, que o cara teria direito de ter um reajuste. O governo chegou e falou, olha, melhor não. E as pessoas entenderam, ok, melhor não. Então, por muitos anos na Grécia, os cidadãos ficaram com seus salários, aposentadorias e tal, defasados. Foi um sacrifício. Tá? Houve um programa de privatizações, teve que ser feito, e ainda está rolando, né? Ainda não acabou. A economia da Grécia, em vários aspectos, ela se desregulamentou. Nós estamos falando aqui daquela história da liberdade econômica. Tá? O governo saiu um pouco da vida econômica, deixou um pouco o mercado um pouco mais à vontade. E o mercado correspondeu.
Você hoje tem vários lugares na Grécia, várias cidades, por exemplo, que são cidades de startup ligadas à tecnologia. Hoje você tem importantes centros de pesquisa da indústria farmacêutica na Grécia, de tecnologia, coisas que não existiam antes e que a Grécia começou a atrair a partir dessa agenda sugerida pelo FMI, né? Em geral, o pessoal da esquerda fala, né, a agenda do FMI gera fome. Não, o que gera fome é você gastar o que você não tem. É isso que gera fome. A austeridade nunca levou ninguém para falência. Pergunta pro tio Patinhas se a austeridade deixa alguém pobre. Não deixa, né? Só na cabeça de quem vota no Lula, que a austeridade faz mal para a saúde. O resumo da ópera é o seguinte: em menos de, sei lá, 15 anos, não deu 15 anos porque a negociação do plano demorou uns 2, 3 anos. Então eu acho que deve ser uns 10 anos mais ou menos. A Grécia saiu do luxo e foi do lixo e foi pro luxo. Certo? Ela estava pedindo esmola com 30% de desemprego, hoje o desemprego dela é 10, 12%. Simples assim. Os caras estão com superávit fiscal. Eles têm um problema lá que é a inflação. A inflação na Grécia deve estar em torno, acho que uns 9%, talvez. Mas até aí, meu caro, quem que não está com problema de inflação no mundo, né? É aquilo que a gente falou no vídeo de ontem, aquela explicação que eu dei com aquele quadro negro assustador, né? Eu acho que muita gente ficou com... Se você viu aquela capa de vídeo com a lousa e você evitou de assistir o vídeo porque você achou, conta, muito complicado e tal, você tá marcando bobeira, porque o vídeo tá bem feito, tá muito bem explicado e só parece assustador, não é. Se você assistir, você vai ver que tá, facinho de entender, tá? Assiste lá que você vai gostar. Mas, voltando ao ponto, se você assistiu ao vídeo de ontem, da lousa, né, sobre a inflação, juros e tal, você sacou que o momento é esse no mundo, não adianta, inundaram as economias de dinheiro. Então, a inflação na Grécia é um fenômeno que não é grego, é mundial, né? A Grécia está no planeta Terra. Ela não tem como se esquivar de certas coisas, e a Covid foi uma coisa que afetou lá. Mas mesmo assim eles saíram muito bem. Então, eles desregulamentaram a economia, eles estão tirando uma série de impostos, estão liberando, tá? Estão desregulamentando uma série de coisas, facilitando o mercado privado, para o mercado privado atuar, trabalhar quietinho, bonitinho, em paz e sossego. E os resultados estão aí. Então veja que coisa interessante. Em questão de 10 anos que seja, como eu falei, foi do lixo ao luxo. Hoje a Grécia, hoje ela é olhada pelos seus pares na Europa com inveja. Os caras olham e falam, caramba, olha a Grécia, né? E nós aqui sofrendo. Por quê? Porque a Grécia pegou um caminho que os outros não pegaram, né? O resto da Europa foi mais para a esquerda, tem ido, né? Talvez agora mude um pouco, né? As últimas eleições em alguns países estão dando sinal de que isso pode mudar. Mas nos últimos 15 anos foi esquerdada total, né? E os resultados estão aí para quem quiser ver, né? Os caras não têm energia elétrica, não tem nada, certo? Você vai ver a Inglaterra, você vê um noticiário da BBC sobre a Inglaterra, parece que você está vendo um noticiário de um país de terceiro mundo, né? Plantou, colheu. Economia é isso aí. E enquanto a Grécia está mandando muito, muito bem. O segredo: liberdade econômica. O Estado simplesmente saiu da vida econômica do país. Claro, ainda tem, né? Veja, é um país latino, né? Não vamos nos esquecer que a Grécia é um país latino. Agora, tá lá, é uma pequena joia hoje na Europa. Com isto aqui de liberdade econômica, os caras já deixaram aquele passado de desgraceira para trás e hoje eles é que estão numa boa, né? Então, eu sugiro que você pesquise sobre a Grécia, tem muitos vídeos bacanas na internet e tal. Dá uma pesquisada, é uma história muito bonita, uma história muito bacana de superação, de um país que conseguiu sair da lama em pouco tempo e com poucos recursos. Tá bom? Por enquanto é isso, pessoal. Abração e de novo,
Eu quero sugestões de vocês aqui embaixo, assuntos que vocês queiram que a gente debata, discuta. Por favor, pode mandar. Tá bom? Até mais, gente. Um abraço.